Hoje não estamos aqui para falar somente de Jujutsu Kaisen. Estamos aqui para falar exatamente sobre poder absoluto e a solidão que isso traz. No mundo real, você não precisa ser necessariamente o mais poderoso, o mais forte, o mais inteligente, o mais habilidoso para você se sentir o solitário. Mas quando você é o poderoso, você é o habilidoso, você é a referência, naturalmente você se torna mais solitário do que os outros ao seu redor. E no caso de Ryomen Sukuna e Satoru Gojo, o nosso gatão dos olhos azuis, é isso que acontece da mais pura forma. E ao meu ver, o que define o que é Gojo, Satoru Gojo e o que é Ryomen Sukuna não é apenas a sua força, o seu poder absurdo, mas sim a sua solidão existencial. A solidão dos dois é muito parecida. De um lado a gente tem o Gojo, que é o pilar arrogante da humanidade, que é o pilar da força suprema do ápice da humanidade. E do outro lado nós temos a arrogância do rei do mundo das maldições, que é o Ryomen Sukuna, que é seguido, porém é solitário. Se a gente for falar em mundo real, em vida real, a gente tem que trazer o Gojo para direções reais. Ele seria o exemplo da área que ele seguisse. Ele ia ser o ponto de referência, o farol daquilo que ele seguisse. Se ele fosse um cientista, se ele fosse um músico, se ele fosse um cantor, um jogador de futebol, ele seria aquele que deveria guiar a sua geração. Um exemplo, às vezes pode parecer bobo, mas é um exemplo real. Neymar, por exemplo. Se você for parar para analisar, da sua geração, ele é o único jogador realmente habilidoso igual nós tínhamos no passado. É o que a gente vai cobrar mais, é aquele que a gente vai enxergar mais, porque ele é o único ali. E a semelhança entre eles dois não para por aí, porque o Gojo, ele tem como, não missão, mas ele tem como um dever imposto a ele carregar o peso de gerações nas costas. Ele tem o peso de carregar exemplo para a geração atual e para a próxima. Uma coisa que ele não pediu para fazer. Em resumo, ele é o pilar de todos os grupos. Sabe aquela pessoa que não pode falhar? A pessoa que não pode errar? A pessoa que tem que ser exemplar em tudo? Satoru Gojo é isso. E mais uma vez, se você quiser comparar ele com o Neymar, dá pra comparar. Porque se você parar pra pensar, Neymar falha muito, erra, sim, erra, mas ele não pode cometer o mínimo deslize que isso toma uma proporção gigantesca. E eu não tô falando de vida pessoal, estou falando dele dentro de campo cumprindo a função que é ser jogador de futebol, que ele cumpre muito bem. E se você parar pra pensar, essa questão do ser o ponto de equilíbrio, você ser o ponto de referência, te impede de poder falhar. Então você tem que criar camadas para defender-se de possíveis falhas. Você tem que criar camadas para que você não seja enxergado quando você falha. É como se ele estivesse exposto a uma pressão social onde ele não pudesse falhar ou expressar fraqueza, porque a expectativa que os outros têm nele o impedem de fazer isso. Talvez por isso o Gojo adote essa personalidade de olha como eu sou legal, descontraído, como eu não tô nem aí pras coisas, olha só. Mas quando na verdade é só uma máscara. É só um modo dele defender o seu próprio psicológico, porque ele não pode ser exposto como fraco. Ele não pode ser exposto como falha. E não é fraco de força, e não é falha de força. É fraco como pessoa, é ter sentimentos de fraqueza. Um exemplo disso é quando ele tem que enfrentar o seu melhor amigo Geto, que ele tem que finalizar, na verdade, né? Ele tem que finalizar o seu melhor amigo Geto, e após ele fazer isso, ele tá na escadaria da escola, sozinho. De certa forma, você pode parar pra pensar que ele poderia estar chorando antes do diretor da escola chegar, mas assim que o diretor chega, ele ainda tá sentindo muita coisa, ele ainda tá muito triste. E ele tenta não transparecer isso.
ele, pela primeira vez, ou posso dizer que talvez a única vez, você vê na obra o Gojo falando: o que adianta eu ser tão forte se eu não consigo salvar as pessoas? As pessoas só podem ser salvas se elas já estão prontas para ser salvas. Ou seja, qualquer um pode fazer isso. Você vê que, mesmo inconscientemente, ele carrega missões, ele impõe missões a ele que não são dele. São coisas que as pessoas e a situação do mundo ao redor impõem a ele. Porque ele é o gatão dos olhos azuis, ele é o Gojo Satoru, ele é o Satoru Gojo, ele é o mais forte. Então, o mais forte, como obrigação, deve fazer isso. Será? E quem que ajuda o mais forte, não é mesmo? E aí você também pode ver outros exemplos que pessoas inteligentes, pessoas que são extremamente boas naquilo que fazem na vida real, elas também tentam se esconder atrás de algum escudo de arrogância, algum escudo de piada, algum escudo de indiferença, sempre tentando fugir dessa pressão invisível que a sociedade coloca em cima, que eles devem, por obrigação, ser exemplo a todo tempo. Então, para que eles não se afetem a isso, eles fingem uma alegria extrema, eles fingem uma ousadia extrema, eles fingem uma arrogância extrema, mas no fundo todo mundo sabe que não é só isso. As pessoas são muito mais do que a superfície que elas demonstram para a sociedade. Então, Gojo Satoru, Satoru Gojo, nos ensina que, apesar da força externa, a força bruta, ainda temos muitas coisas dentro de nós que só nós mesmos podemos processar. E às vezes ninguém ao nosso redor vai entender. Ninguém ao nosso redor vai poder ajudar. E de certa forma isso é um pouco cruel. E agora, por outro lado, temos Ryomen Sukuna, que sofre da mesma pressão pelo mundo espiritual dos monstros, pelas maldições, e ao mesmo tempo que ele sofre a mesma pressão, ele age de forma totalmente diferente. Ele quase que é o extremo oposto de Satoru Gojo, porque enquanto Gojo está preocupado em demonstrar que ele está firme, que ele está forte o tempo todo, Sukuna, ele simplesmente liga o grandíssimo "tô nem aí, meu parceiro". E aí ele não liga pra morte, ele não liga pra moralidades, ele não liga pra nada que não seja a sua própria força. Ele não vê o mundo humano ou as maldições como seres a qual ele deve algo. Ele vê esse mundo inteiro como um grande parque de diversão onde ele está passando e se você quiser atrapalhar ele, vai rodar. Embora ele tenha isso de não ligar para as coisas, não tá nem aí para as coisas, ele demonstra um certo interesse pelo Gojo e também um certo interesse pelo Itadori. Apesar dele rejeitar o Itadori a obra inteira, ele demonstra interesse pelo Itadori, porque o Itadori consegue contê-lo, né? E aí você pensa que isso talvez fosse afinidade de Sukuna ou algo do tipo, mas não. Se você parar pra pensar, ele tem esse interesse pelo Gojo, ele tem esse interesse pelo Yuji, justamente pelo tédio de ser solitário, pelo tédio de estar sozinho no topo. Ele olha pra esses dois e pensa: ó, temos aí talvez um possível desafio ao qual vale a pena eu me esforçar. E aí, se a gente for fazer um paralelo com a vida real, você pode parar para pensar que pessoas que são extremamente bem-sucedidas financeiramente ou poderosas de forma burocrática, elas meio que perdem o seu propósito, elas se envolvem em coisas extremas, em riscos desnecessários apenas para sentir algo, para ter algum estímulo. Se a gente for fazer uma comparação com o futebol de uma forma reduzida, você para pensar no Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tá longe de ser o Sukuna, gente, pelo amor de Deus. Mas se você parar pra pensar, Ronaldinho Gaúcho chegou ao extremo da habilidade do futebol, ao qual com 31 anos, 32, ele já olhou para todo o futebol ao seu redor e pensou: não tenho mais nenhum desafio aqui. E é por isso que eu acho que ele aposentou cedo. Porque ele estava num nível tão diferente que até em entrevistas ele dizia: o que as pessoas da minha época achavam difícil, eu executava de forma fácil.
E se você vê outras entrevistas, outras matérias sobre Ronaldinho Gaúcho, dizem que ele, desde criança, aprendeu um princípio básico do escutar, entender e executar. Que isso é de uma habilidade extrema, onde você vai achar um em 1 milhão. E aí eu acho que, por isso, completamente achismo, mas eu acho que por isso, se a gente comparar Sukuna com alguém real, a gente pode comparar com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não encontrou ninguém à sua altura durante a sua carreira e se aposentou cedo. E Ryomen Sukuna, do mesmo paralelo, passou a sua vida sem encontrar alguém à sua altura, até que ele encontra Satoru Gojo e Yuji Itadori. A solidão do Sukuna com a solidão do Gojo são diferentes porque enquanto o Gojo é solitário por carregar um peso inteiro sozinho, o Sukuna é solitário por rejeitar qualquer peso que queiram colocar a ele. Ele auto-impõe a sua solidão, diferente do Gojo, que colocam ele em solidão. A falta de conexão do Sukuna com os outros seres, com as outras pessoas, o torna um tanto quanto mais livre do que o Gojo. Ele, se eu não me engano, o Sukuna ele só se preocupa com uma única pessoa chamada Uraumi, que é aquela garota que aparece lá em Shibuya enquanto ele tá tacando terror em tudo. E aí ela aparece e você vê que o comportamento do Sukuna muda por um instante. Naquele momento ele parece alguém teoricamente normal. Se a gente for levar para uma lição para nossa vida, é que o poder, seja ele monetário, seja ele de inteligência, seja ele por influência, ele só se torna algo significativo se você faz alguma coisa com esse poder. Se você força uma mudança com esse poder ou se você se exclui com esse poder. Isso traz uma dualidade entre a estagnação no topo ser tão cruel e tão fatal quanto você falhar miseravelmente e nunca alcançar o topo. Dito isso, se arrisque mais, faça mais o que você quer e tente mais, porque de qualquer forma estaremos sobre julgamento social. Bom, é isso. Esse foi o primeiro vídeo oficial com o tema do canal. E se você gostou, se inscreve aqui no canal para ter mais análises, para ter mais comparações de personagens e vida real. E tamo junto, se inscreve aí no lado B. E é nóis. Falou!